muita gente quer ter o HDL alto, né? Porque a gente ouve falar, HDL é o colesterol bom, né? Então todo mundo quer ter o HDL, porque ele é conhecido como benéfico para a saúde. Mas será que é bom ter o HDL muito alto? Será que é saudável isso? É isso que você vai ficar sabendo nessa live. Alguns laboratórios colocam a HDL abaixo de 40 como ruim e acima de 60 como valor ideal. Eu já posso te adiantar que abaixo de 40 é ruim sim, tá? Ele é ruim sim. Por quê? Porque ele é um protetor, né? Ele é um protetor. E todos deveriam ter acima de 40. Mas será que muito alto também é bom? Ninguém fala de valor ideal e muito menos do valor máximo, mas eu vou falar hoje. As pessoas querem aumentar o HDL de qualquer jeito, né? Isso todo mundo sabe. Então, ômega 3 aumenta o HDL. Então, exercício físico não tem para ninguém, tá? Para aumentar seu HDL é exercício físico. O ômega também ajuda, mas mais ainda o exercício físico. Agora, uma coisa é ter mais HDL, outra é ter um HDL que realmente funciona, né? Então, não é só ter um HDL alto, é um valor ideal e funcionante. A visão simplista, né, dos profissionais limitados da área da saúde é de que o HDL só serve para transportar, né, o HDL dos tecidos periféricos, como as artérias, para o fígado, onde o corpo vai formar sais biliares e metabolizar e excretar, porque ele faz o transporte reverso. O LDL sai do fígado, vai para o órgão, né, para a artéria, e depois volta como HDL. Mas o HDL tem muitas outras funções, não é só o transporte reverso do colesterol, porque ele transporta colesterol, né? O LDL leva o colesterol do fígado para os tecidos periféricos e o HDL faz o caminho inverso. Mas ele tem outras funções. Por exemplo, ele faz parte do sistema imunológico, ele é antitrombótico, ele é profibrinolítico, ou seja, ele degrada o coágulo, né? Que é formado pela fibrina. Então, tem o coágulo, ele degrada, porque senão forma trombos e pode dar, inclusive, um AVC. Ah, doutor aí é biomédico e fisioterapeuta, certo? E ele também ele inibe a formação e aumenta a degradação do coágulo, né? Nós sabemos que muitos coágulos aumenta fibrinogênio, aumenta risco de AVC. Ele é anti-inflamatório, antioxidante, reduz angiotensina 2, que é um importante sinalizador de hipertensão e arteriosclerose, tá? Inclusive, quem teve Covid aumentou muito a angiotensina 2, né? Por isso, tantos casos aí de acidente vascular cerebral, infarto e tudo mais. Preserva as células beta-pancreáticas. Quais são as células beta-pancreáticas? São as secretoras de insulina, né? Então, nós temos que ter essas células boas para secretar a insulina, convenientemente, né? Regula a função da medula óssea, influencia no funcionamento do macrófago. Quem que é o macrófago? É uma das células da nossa imunidade que fagocita o antígeno, come o antígeno. É o macrófago que fagocita também o LDL, que inicia o processo aterogênico. Então, um LDL oxidado vai iniciar um processo de aterosclerose e o macrófago come, né? Fagocita esse LDL oxidado. Portanto, ele modula o fenótipo do macrófago M1 ou o M2. Tá? Então, o HDL influencia no funcionamento do macrófago. Ele modula os tipos de macrófago, né? Melhora também a função da saúde endotelial, né? A camada interna dos vasos, faz o transporte reverso do colesterol, né? Então, o que sobra do LDL, ele pega e leva para o fígado para ser eliminado. Por isso que é HDL, é high dense, alta densidade. Low dense, LDL, é baixa intensidade. Um dos primeiros estudos sobre HDL foi no Journal of American of Cardiology,
em 2008. Então, o que eles viram nesse estudo? Eles viram que aqueles que tinham HDL acima de 70 a 80 tinham um grande risco de acidentes cardiovasculares, olha só. Mas ele não é bom? Mas acima disso, nesse estudo, constataram isso. Nem mesmo estudo, nesse mesmo estudo, eles investigaram o tamanho do HDL. Eu sempre falo que o LDL não é ruim, a não ser que ele esteja oxidado ou com partículas pequenas e densas. Quando o LDL está com partículas pequenas e densas, ele é mais fácil de penetrar na camada do endotélio e causar oxidações. O HDL é o contrário, ele não pode estar com partículas grandes, né? Então, eles, nesse estudo, investigaram o tamanho dessas moléculas do HDL. Quem tinha um HDL grande, acima de 9,53 nanômetros, tinha também um risco aumentado de eventos cardiovasculares. O problema pode ser, por ele ser grande, ele está com muito colesterol. Não falei que ele carrega o colesterol do tecido periférico para o fígado? Se ele está grandão, uma bolona assim, está cheio de colesterol. E talvez não consiga despejar toda essa quantidade lá no fígado. Olha o fígado como é importante, né? Eu ando falando muito do fígado. Eu sempre falo de intestino, mas fígado, ó, tá ali. O fígado tem muita função, né? Uma delas é metabolizar o colesterol para ser excretado. E aí, quando ele está grandão, ele não consegue despejar todo o conteúdo do colesterol e acaba se oxidando. E o risco é grande, porque ele provavelmente não está funcionando bem. Então, não basta só ter um HDL alto, ele tem que estar funcionante. Ainda nesse mesmo estudo, viram que quem tinha a ApoA1, né, principal parte proteica do HDL, que é a apolipoproteína A1, ele tem dezenas de proteínas, né? Mas a principal é a ApoA1, a apolipoproteína A1. Então, quem tinha ApoA1 alta tinha maior risco cardiovascular, né? Olha que interessante, mas o ApoA1 tem a ver com HDL, tá? Mas se tivesse muito alta, tinha mais risco, né? Que é a principal proteína do HDL. E o estudo também mostrou que uma ApoA1 acima de 195 miligramas por decilitro não aumentava o risco, né? Mas tiraram a média das pessoas e o grupo era heterogêneo. Em alguns aumentava o risco de morte, alguns não. Então, ficou meio no ar esse estudo aí. Porque a ApoA1 tem que estar 220, por aí. Mas com 195 teve gente que já tinha um risco aumentado, né? Num desses estudos, que tinha ApoA1 menor que 125, morreu mais. Então, é sinal que o HDL estava muito baixo. A gente quer o ApoB baixo, que tem a ver com o LDL, né? A ApoA1 é HDL. Então, o ApoA1 aumentada não tem risco e baixa tem, tá? Nesse estudo deu que acima de 195, alguns tiveram risco. Mas a conclusão foi essa. Tem mais risco a ApoA1 baixa, ou seja, o HDL baixo. Tá? Mas não é por causa disso que vamos exagerar, vocês vão ver. Em outro estudo, já mostrou que o HDL não protegia contra doenças coronarianas quando os indivíduos tinham polimorfismos genéticos de duas enzimas, 7-PCTP, que é a lipase hepática. Então, essas enzimas aumentavam o HDL, mas ele não funcionava, porque o polimorfismo desses genes deixava essas enzimas mais lentas. Depois disso, surgiram medicamentos no mercado prometendo um HDL mais alto, porque inibiam essas enzimas, principalmente a 7P, tá? Então, essas enzimas com polimorfismo não deixavam o HDL funcionar direito. Mas já se sabe que quem tem polimorfismo dessa enzima, o HDL sobe mais. Não pode subir muito, senão ele se oxida. Então, o final dessa história toda, mataram mais pessoas com esse medicamento, que era para reduzir essa enzima, sendo que já existia um estudo publicado que pessoas que tinham esse polimorfismo, fazendo com que essa enzima não funcionasse direito, morria mais. E aí deram um remédio para inibir essa enzima.
né? É meio contraditório isso, né? É o que faz os remédios. Às vezes o remédio era para fazer uma certa coisa e faz outra. Por exemplo, as estatinas. É para baixar o HDL, né? Pensando em melhoria lá para o coração, mas acaba piorando, né? Baixando com a enzima que é 10, que piora, né? Problemas cardíacos. Então, o remédio é para melhorar, mas acaba piorando. É isso, né? Então, um exame genético auxiliaria, né, para ver esses polimorfismos e um maior risco. E o HDL tem vários tipos, tá? Tem tipo 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, alfa 1, 2, 3, 4, pré-beta 1, HDL, tem os discoides, tem os esféricos, então não é só HDL, tem um monte de tipo. Fizeram um estudo com as relações de tipos de HDL com colesterol. Então chegaram a uma conclusão que quem tinha uma relação triglicérides, essa relação eu sempre falo para vocês, né? Triglicérides dividido pelo HDL menos que 2,5, né? E uma relação LDL, HDL menor que 2,3, ou pode fazer uma relação colesterol total dividido pelo HDL, tem que tá menos que 3,3. Então, quem tinha essas relações simultaneamente eram indivíduos que tinham uma melhor qualidade de HDL, tá? Mas eu ainda prefiro o triglicérides dividido pelo HDL, o ideal que dê 1, tá? Dê 1.